Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de março de 2020. Por vários motivos diferentes, em março eu não consegui ler muito no começo do mês, porque eu tava com muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal, muitas partes burocráticas aí me exigindo bastante tempo, e eu, quando chegava em casa, eu só queria assistir série. Então eu assisti muita coisa, eu assisti as 2 temporadas de Sex Education, assisti a maravilhosa Mrs. Maisel, assisti alguns episódios de The Crown, voltei a assistir a série Elementary, que fazia muito tempo que eu não assistia, então aproveitei essa minha fase televisiva, acolhi essa fase com muito gosto, e no final do mês, então, que eu consegui ler mais constantemente e inclusive fiz uma maratona para me incentivar a pegar aqueles livros que eu tinha deixado parado da primeira parte do mês. Mas antes de mais nada, se está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo no canal e se gostar, se inscreva, deixe um joinha e compartilhe o vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação. Sem mais delongas, eu quero apresentar pra vocês então o que eu consegui finalmente ler. E um dos livros que eu li bem devagarinho, que eu lia um pouquinho, parava, ficava dias sem ler, depois pegava e lia mais algumas páginas, mas que enfim concluí em março, foi o Nunca Fui Primeira Dama, da Wendy Guerra, que é uma escritora cubana contemporânea. E eu amei esse livro, foi o primeiro livro 5 estrelas que eu li em 2020. Eu fiquei totalmente fisgada pela escrita da autora e pela história que ela conta aqui, que é tipo uma história não oficial de Cuba, que mostra bem o sentimento conflitante que as pessoas tinham na época da Revolução e também depois da Revolução, o que foi ficando para trás, que as pessoas tiveram que abrir mão. Mas é também um livro que fala sobre mulheres, sobre a resistência dessas mulheres que passaram por tantas revoluções internas e externas também. Fala sobre maternidade, fala sobre relacionamentos humanos. Eu não quero falar muito sobre ele aqui agora, porque eu espero fazer uma resenha bem legal pro projeto Leia Latinos, para poder exaltar esse livro da forma que ele merece. Mas desde já eu recomendo muito a leitura, tanto para quem já gosta mesmo de literatura latino-americana, quanto para quem ainda não tem muita experiência. Esse livro é meio que autobiográfico, mas ainda assim mostra muito do que a gente é como América Latina, especialmente olhando para Cuba. Foi uma grata surpresa e logo mais a gente conversa sobre ele. Depois disso, eu li o livro Ainda que a Terra se Abra, do escritor contemporâneo Rodrigo Tavares, que foi um publi editorial que eu fiz aqui pro canal, e já tem a resenha dele aqui, que eu vou deixar no card pra vocês conferirem. Foi um livro que eu gostei bastante de ler, é o segundo romance do Rodrigo, e é muito bom poder acompanhar toda essa trajetória que ele tem feito na literatura. O primeiro livro dele que eu li foi o Andarilhos, também já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui no card. E agora ele vem então com esse Ainda que a Terra se Abra, que é um romance que diz muito sobre o retorno de alguém que saiu de casa e voltou, encontrou toda a situação diferente do que ele tinha quando saiu de lá. É um romance que fala sobre relações familiares, sobre grandes traumas de infância e sobre como tudo isso afeta as escolhas que a gente faz ao longo da vida. O protagonista desse romance é o Martim, então, que passa por todo esse retorno e por todas as questões psicológicas e emocionais que envolvem, né? Ver se voltar para casa, voltar pro campo, sair da cidade grande e voltar pro interior, da onde ele tinha tentado fugir. E para mais detalhes, vocês têm que ver a resenha e também aproveitar para comprar esse livro na pré-venda. Ainda tá em pré-venda, também já tá disponível para comprar em e-book na Amazon, caso vocês tenham interesse. Depois eu comecei a ler um que nem tava assim nas minhas pretensões muito imediatas, mas que já tava aqui em casa há algum tempo, né? E eu tinha colocado mesmo na TBR, mas não sabia se ia conseguir ler e consegui. Foi o Cidadã de Segunda Classe, da Buchi Mecheta, que é uma escritora nigeriana, de quem eu gosto muito. O primeiro livro que eu li dela foi As Alegrias da Maternidade, e eu fiquei simplesmente impressionada com aquela história, mudou a minha vida. E nesse aqui a gente tem um outro tipo de narrativa, uma narrativa muito mais autobiográfica, em que a gente acompanha a história da Ada, que é uma mulher Igbo, que se casou muito cedo e foi viver em Londres para tentar melhorar a vida, como muitos dos seus contemporâneos tentavam. Acontece que lá ela chega e se depara com uma situação que ela não esperava, que é o fato de ser tratada como uma cidadã de segunda classe, ou pelo menos como ela sente que é tratada. E além de tudo isso, tem um drama muito familiar, que é o fato de ser casada com um cara que é medonho, é violento, ele não respeita ela, ele foi criado numa tradição em que a mulher não tem opinião e que não pode se manifestar sobre as decisões familiares. Só que isso é muito complicado, porque quando a Ada se depara com a cultura ocidental lá, ela percebe que em outras sociedades as mulheres podem sim ter as suas vontades e tomar decisões, inclusive sobre maternidade, sobre decidir ter filhos ou não. E ela sempre trabalhou e sempre sustentou a família, e ela percebe quanto isso é desvalorizado, como se fosse uma obrigação dela trabalhar para sustentar o marido que queria estudar, mas ao mesmo tempo ela percebe quão injusto isso é. E, enfim, são
diversos dilemas, também espero fazer uma resenha sobre ele. Foi uma experiência muito boa de leitura, é uma leitura que flui bem, mas que eu tive alguns probleminhas por causa da caracterização da personagem. Isso fica depois pra gente conversar na resenha. De qualquer forma, é um bom livro e acho que já posso recomendar pra vocês. Leiam pra gente conversar depois na minha resenha. E depois de 3 livros concluídos, lidos inteiros, eu li algumas coisinhas por partes. Li 3 capítulos de Mulheres, Raça e Classe, então finalmente consegui retomar essa leitura, que eu tô gostando bastante, sempre aprendo muito, e eu comentei um pouquinho sobre ele no vlog da maratona de leitura que eu fiz nos últimos dias de março. Então, caso vocês não tenham visto ainda o vlog, também vai estar aqui no card, porque lá eu comento mesmo, dou alguma ideia. Eu não quero falar muito sobre o livro, porque eu não terminei de ler, e talvez só termine lá pro final do ano. Então, quando eu terminar, eu faço uma resenha, e aí comento capítulo a capítulo. Por enquanto, eu só digo que eu tô aprendendo muito, e é quase como um livro de história. Eu encaro ele como um livro de história. Apesar de ser muito triste, aprender certas coisas, o conhecimento adquirido vale a pena, sabe? E é isso que eu sinto lendo Angela Davis. Que mulher maravilhosa. Por fim, mas não menos importante, no último dia de março, nas últimas 24 horas de março, eu decidi pegar um livro que eu queria participar da leitura conjunta, que está sendo organizada pelo Humberto, do canal Primeira Prateleira. E peguei então o Defeito de Cor e consegui ler 2 capítulos dele, 110 páginas. Não cheguei na metade da meta que era pro mês de março, mas não tem problema, fiquei encantada, consegui pegar um fluxo de leitura muito bom com esse livro e tô apaixonada por ele. Aqui a gente vai ter a história da Kay Hindi, que era uma menina africana que foi trazida para ser escrava no Brasil. Ela foi raptada simplesmente porque estava passando ali e alguém pegou ela para trazer. E aí tem toda a história dela, desde a travessia no navio vindo pro Brasil até a chegada em Salvador, a venda e a instalação dela na fazenda para onde ela foi vendida. E assim, gente, é uma aula da história do Brasil também. Esse livro foi baseado em muitos escritos que a autora encontrou, mas claro que tem algumas partes de ficção, e eu tô achando incrível, incrível mesmo, ver toda essa potência de história que tem aqui, especialmente pela narrativa fluida que Ana Maria Gonçalves tem. É um livro delicioso de ler, apesar de ter muita violência. Também comentei um pouquinho sobre ele lá no vlog, e espero que assim que eu concluir essa leitura, eu possa fazer um vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas gostaria muito. De qualquer forma, já deixo uma recomendação pra vocês. Não tenho medo do calhamaço, ele é grande, mas vale cada página. E até que no final das contas deu pra ler bastante coisa boa. Gostei muito desse mês de março, especialmente porque eu aproveitei não só pra ler, mas também pra assistir algumas coisas que eu tinha vontade mesmo. E acho que a gente pode muito bem conciliar esses 2 sistemas aí, de participar de histórias, de acompanhar histórias, que um é televisivo, o outro é pela leitura, e tá tudo bem. Comentem aqui embaixo quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de março, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.